Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência, eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No comando do som, André, deixando tudo equalizado, tudo bacaninha para chegar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, no seu computador, não importa a forma que você esteja conectado conosco. Paulão filmando, postando no YouTube, temos uma série já de vários anos, colocadas ali. Se você procurar meu nome ali no YouTube, Newton Schultz, você vai ver uma série de vídeos que nós temos. Estamos então em sintonia aqui com 95.7 FM, Rádio Mundial, e 660 AM simultâneo. Para quem não me conhece, meu nome é Newton Schultz, estou aqui na Rádio Mundial desde 2005, agora completando 9 anos de rádio. Estamos sempre de acordo com a nossa possibilidade, passando conhecimentos para você, passando caminhos, o nome do nosso programa é Caminhos da Consciência, para que juntos nós formemos um egrégora do bem, do bom e do belo. O egrégora, o que é um egrégora? O egrégora é uma forma, pensamento, sentimento que nós alimentamos, que nós vigiamos, que nós colocamos essa energia constante para que as forças, principalmente voltadas para o despertar da consciência, esteja sempre presente. O nome do programa, Caminhos da Consciência. Também estamos ali no Facebook, estou lá, Newton Schultz, já com meu perfil 2. Se quiser me adicionar, a gente ali compartilha os vídeos, ali a gente compartilha o podcast da Rádio Mundial, que tem uma excelente qualidade de áudio, que você pode ouvir também. Então, basta você nos adicionar. Paulo Viana está lá, o André está lá também, né? Então, basta você entrar, está toda a equipe da Rádio Mundial, tem a comunidade da Rádio Mundial. Essas redes sociais, elas têm um lado muito bom também, o lado do compartilhamento. Pessoas me escrevem de vários lugares do planeta, pessoas me escrevem dos Estados Unidos, da Europa, principalmente Portugal, óbvio, pelo fato do idioma, eles entenderem, né, o que nós conversamos aqui, e também brasileiros que estão soltos pelo mundo, vamos dizer assim, mas conectados aqui junto com a gente. Então é isso, queridos ouvintes. Vamos juntos nesses 25 minutos, trocando várias ideias sobre vários assuntos. No programa anterior, nós conversamos um pouco sobre alma. Nós falamos da diferença existente entre alma, espírito e corpo. Que o ser humano ele é uno em essência, seria a essência divina que está presente, nunca morre, nunca se apaga, que está dentro do ser humano. Ele é trino em manifestação, corpo, alma e espírito, porém ele é sétuplo em evolução. Então os números 1, 3, 7, que se você colocar e virar ele, você vai ver que está escrito a palavra lei. É muito interessante isso. Então essa lei que a tudo e a todos rege, que está ligado à nossa essência espiritual, está ligado aos nossos 3 corpos, que juntos formam a nossa essência, e por fim, a setuplicidade da nossa evolução. Nós temos 4 estados de consciência, plenos e manifestos, e 3 que estão em latência, 3 que podem ser atingidos para as pessoas que se superam. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Muita gente me escreve sobre clarividência, clareaudiência, fala sobre os sentidos, etc. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas dando um enfoque no corpo astral do ser humano, que é ali que está um dos segredos. A gente pode dizer que o corpo astral, junto com o corpo mental, o mental humano, o mental concreto, o mental analítico do ser humano, ele trabalha junto. Sentimentos e pensamentos trabalham juntos. Basta você analisar um pouquinho você mesmo nesse exato momento. Você tem pensamentos e esses pensamentos automaticamente estão ligados com os seus sentimentos. O que fica praticamente impossível, a pessoa ter um pensamento positivo, bom, altruísta, junto de um mau sentimento. Isso não compete. Então a pessoa que consegue, através da sua mente, desenvolver um bom pensamento, um pensamento altruísta, automaticamente o emocional compreende esse comando mental e isso faz com que a pessoa tenha um bom sentimento, como também o contrário, né? A polaridade está em tudo. Quando você tem um sentimento contrário, de repente você está com tristeza, você está um sentimento, tristeza, rancor, ódio, e no seu pensamento você forma
imagens ligadas a essa realidade emocional, você pode ver que esses dois estados de consciência trabalham juntos. E isso representa a nossa alma. E nós temos três atributos superiores que nós vamos desenvolver ainda. Então, quando a gente fala do corpo astral do ser humano, que está ligado diretamente a esses poderes, entre aspas, psíquicos, que não é necessário ter um valor moral alto ou elevado para desenvolvê-lo. Aí que a gente diferencia as pessoas, vou utilizar esse termo, as pessoas do lado do bem e as pessoas do lado do mal. Né? Apesar que são duas consciências que se complementam e a gente chega no caminho do meio. Mas dependendo do caráter da pessoa, o poder psíquico que ela desenvolve pode tanto fazer bem como pode fazer mal, ou etc. Depende muito da pessoa. Ou seja, muitas vezes não é nem que a pessoa vai pender para o lado da magia contrária, etc., através da percepção maior que ela tem. Mas ela pode ter enganos ligados à forma como ela capta mensagens através dessa realidade, dessa força psíquica que está nela. Quando nós falamos de uma força, né, realmente elevada, né, uma força, vamos dizer assim, uma força espiritual, nós estamos falando da taumaturgia ou da teurgia, a comunhão direta com o trabalho das hierarquias, com os anjos que representam as consciências mais elevadas. Aí nós estamos falando de verdadeiros magos, de verdadeiros teurgos, de adeptos, de seres especialíssimos que estão contribuindo com a nossa evolução. Então, a pessoa pode, de acordo com o seu karma, né? Porque o karma é neutro. A gente tem o péssimo hábito aqui no Ocidente de falar que karma tem uma realidade negativa. Quando acontece alguma coisa ruim, que a pessoa é ligada a alguém, a uma situação, isso é karma seu. Não é assim, não é? O karma é uma realidade neutra, karma é a lei. Então, quando a gente pega os nossos atos, as nossas forças, as nossas consciências, a todo momento nós estamos gerando energias que são convergentes com o nosso real propósito e muitas vezes divergentes. E não tenha dúvida, o karma o que é? Ele é a lei que vai fazer com que isso seja descarregado. E muitas vezes, e é uma realidade, isso fica muito claro e muito evidente de uma reencarnação para outra. Porque quando você reencarna, né, que você já desmanchou o seu corpo astral, você saiu do que nós chamamos de cama loca, ou local dos sentimentos, que o astral é sentimentos, junto com a sua realidade mental também, você entra no Devakan, vamos chamar assim, que representa a realidade espiritual, e de lá você vai sentir com o tempo uma necessidade muito grande de retornar. Né? Então, quando você retorna, quando você volta, aí você traz muitas ligações com tudo que você precisa descarregar. Né? Que no Oriente, também na iniciação da eubiose, quem está me ouvindo pela primeira vez, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose e coloco aqui para vocês a minha forma de entender todo aquele manancial maravilhoso deixado pelo professor Henrique José de Souza, que é o patrono da Sociedade Brasileira de Eubiose. Sempre sujeito a erros, nós estamos evoluindo ainda, nós estamos nos aperfeiçoando, mas eu tento colocar a minha forma de entendimento. Então vamos entender essa realidade dessas forças psíquicas, vamos entender. O ser humano, quando ele realmente evolui, de repente ele entra numa escola iniciática, um exemplo é a própria eubiose, né? Ele vai passar por determinados processos que estão ligados à sua iniciação, que a iniciação, além de individual, ela é coletiva. Então a pessoa vai trabalhar os seus elementos, que são as forças que o constituem, a pessoa vai trabalhar os seus chakras, que são os seus centros de força, aí está a centuplicidade evolutiva que eu falei, a pessoa vai trabalhar especificamente o seu chakra cardíaco, depois a pessoa vai entrar em contato com todas as informações que envolve essa obra que ainda é oculta para a maioria da humanidade, e com isso ela vai desenvolvendo um corpo psíquico mais aprimorado. E se for para a pessoa passar, entendam bem isso, se for para a pessoa passar por experiências astrais, que nós chamamos de viagens ou desdobramentos astrais, se ela está certinho lá na iniciação e ela necessita disso, aí que vem a grande lei, o karma da pessoa, ela vai fazer desdobramentos conscientes. Então ela vai começar a ter uma percepção realmente real
e completa do que representa o mundo astral. Ela vai para os subplanos superiores, porque ela está desenvolvida. Então ela se conecta aos planos superiores do astral, que o astral tem várias subdivisões. Você tem o próprio plano astral como um todo, que é esse mundo intermediário entre o espírito e nossa realidade material. Daí que vem todos os contos espíritas, que muitos dele, muitos mesmo, eles procedem. Tudo que as pessoas veem, tudo que elas vivenciam, porque aquilo é moldado e criado de acordo com a realidade que ela vive aqui na face da Terra. Então, os plano astral, ele possui 7 subdivisões. Então você tem 7 subplanos. E desses 7 subplanos, você ainda tem outros 7 que emanam de cada um deles. Então, na verdade, seriam como se fosse 49 escadas ou 49 degraus. E a pessoa que está numa iniciação séria, a pessoa está estudando, está aprimorando a sua alma, está colocando um conhecimento diferenciado dentro dela, está acreditando nesse grande manancial cósmico, trabalhando a sua moral através dos seus sentimentos, ela vai para um subplano superior. E ali ela terá condições do quê? De experienciar as realidades do mundo astral. Ela pode se defrontar, aí vem todos os nomes que a gente tem, com anjos, com mentores, com adeptos, com iniciados, que estão ali fazendo essas mesmas experiências para entrar em contato com tudo que existe ali, que começa a ser colocado de uma forma mais evidente o que representa a realidade do que está sendo vivido pela própria pessoa no seu mundo físico. Porque aqui no mundo físico, a cada instante você está vibrando ou você está em conexão com o mundo astral. Então nesse momento você está sentindo, pensando, você está conectado a um desses subplanos. Então você está se alimentando, você está se nutrindo através dos seus sentidos com essas consciências que, quando você dorme toda noite, você se desdobra para esse lugar correspondente à sua própria vibração. Aí que vem as viagens astrais. E o iniciado, ou o ser que tem consciência, e ele está indo para lá porque ele precisa passar por esta evolução, isso não é necessário. Você pode pegar um ser humano extremamente evoluído aqui na face da Terra, que tem um conhecimento muito bom, um conhecimento fantástico, e com isso, o que ele faz? Quando ele se desdobra para essas dimensões, né, ele nem precisa lembrar ou recordar quando ele está aqui na face da Terra. Mas existem pessoas que necessitam disso. Então a lei com L maiúsculo, quando ela faz com que a pessoa se projete, porque ela necessita disso para evolução, ela vivencia todas as realidades que existem no mundo astral. Ali ela pode se defrontar com os seus próprios dragões e ver os seus defeitos, começar a corrigi-los. Então ela aperfeiçoa a sua alma e ela vai para lá em estado de vigília. Mas, quando ela faz isso, é porque os chakras dela, os chakras astrais, ou os centros de força, que são chakras, são vórtices, são 7 os principais, que estão ligados à própria evolução do ser humano e os seus 7 estados de consciência. Então você possui os chakras etéricos, você possui os chakras, ou os centros de forças astrais e mentais também. Então essa pessoa está com seus chakras em sintonia perfeita com a evolução, ela está aprimorando o estado vibracional delas, faz isso, propicia com que ela se conecte com esses planos elevados. Então quando ela vai, ela está com seus chakras astrais para vivenciar esses subplanos elevados de uma forma direta e vamos, por que não? Ela começa a vivenciar e aprender ali. Mas nós precisamos entender que tem muitas pessoas que não estão preparadas e fazem também as suas experiências. Então a pessoa, podemos dizer, ela está ligado à força dos seus centros intermediários. Então os centros de força que não estão ainda afinizados completamente com as dimensões superiores do astral, fazem com que ela faça essas conexões com os seus centros intermediários. E isso é até perigoso. Por quê? Porque a pessoa vai ter apenas algumas impressões simbólicas dessa dimensão intermediária correspondente ao astral. É aí que corre o risco da pessoa se defrontar, infelizmente, com os planos mais densos desses 7, o 7º, o 6º, que são extremamente pesados, né? Nem vou falar do 8º, que aí representa um verdadeiro inferno, ligado às pessoas que, infelizmente, cultuam e alimentam vibrações extremamente complicadas em si e desarmônicas. Então essa pessoa está sujeita a larvas astrais que vão colar no seu corpo, ela está sujeita a verdadeiros kama-rupas,
que são os fantasmas que ali estão, criados e gerados. Então, pelo fato dela não ir lá com a sua percepção elevada e sutil para se conectar aos planos superiores, ela vai e ela tem esse poder psíquico, voltando ao que a gente falou no início do programa, de se conectar a essas dimensões mais baixas. Se ela tiver sorte, ela entra nos planos intermediários, então ela fica com pequenas impressões simbólicas. Aí que está também o mistério dos sonhos, né? Que as pessoas, quando sonham, representam exatamente essas projeções dessas consciências interiores que estão. Então, quando a pessoa tem uma consciência plena da dimensão astral, qual ela está se projetando, ela vai e faz o desdobramento e possivelmente ela vai para esses lugares mais elevados, porque é a sintonia dela que define. Nesses mundos e nessas dimensões, nós precisamos entender que existe a lei da reciprocidade. O que você tem dentro de si é o que você vai receber, porque é o que você doa também. Então, se você é uma pessoa com ideais elevados, fraternos, ideais que fazem com que a sua conduta da sua vida, da sua moral, abastecido por uma verdadeira cultura, faz com que você seja uma pessoa diferenciada e que está no lado evolutivo, óbvio que a reciprocidade que você vai ter nesses subplanos será correspondente ao seu estado vibracional. Não seria justo você pegar uma pessoa extremamente boa e jogá-la lá no inferno. Como também, para essas dimensões superiores, uma pessoa extremamente densa não vai. Então, quando você vai dormir, nós somos um vai e vem com a nossa alma, com a nossa consciência psíquica muito grande. Um dia você está bem, você dorme legal. Outro dia você não está bem, você vai dormir todo preocupado. Então, essa energia densa vai fazer com que você se conecte a essas realidades e esses planos, aonde existe a possibilidade de você ter os seus pesadelos, de você passar os seus sustos, etc., de você não passar bem, de você ter, de repente, uma vibração contrária com todas essas realidades que você vai e você acorda assustado, etc. Então tudo é o quê? É resultado do que nós temos dentro de nós. Daí que vem o verdadeiro preceito da reza, da oração. Quando você vai dormir, que reza, faz uma oração. É para você reconhecer todos os seus atos, aceitá-los, e na hora que você for descansar a sua alma, porque a alma descansa, ela necessita de algumas horas. O corpo físico já necessita de mais horas, 8 horas seria o ideal. A alma, 3, 4 horas, ela já está legalzinha, às vezes até menos. Soninhos de 15 minutos já nos fazem bem, às vezes, né? E o espírito nunca dorme, o espírito está em constante vigília. Não existe sono nesse mundo o qual a gente chama de espiritualidade, que são aqueles 3 atributos superiores. Então, queridos ouvintes, a gente começa a compreender muitas vezes, quer ver um exemplo? A pessoa que está aberta para as percepções desses planos densos, você pega de repente uma pessoa que está de repente histérica, nervosa, etc. E com isso ela vai cultuando esse tipo de energia, esse estresse, e ela começa a enfraquecer o seu duplo etérico, que ainda entre o mundo físico e o mundo astral, que eu coloquei como intermediário, ainda existe um escudo, uma força energética que a gente chama de duplo etérico. É chamado de duplo porque no sentido energético ele é idêntico ao seu corpo físico, ou a energia que alimenta, ele é um escudo. Se nós não tivéssemos esse duplo etérico, a gente aqui com a nossa consciência física, a gente veria o astral diretamente, então não teria sentido a reencarnação no seu sentido físico. Então você aqui físico, você tem o seu duplo etérico, e a pessoa que muito nervosa, a pessoa que fica completamente estressada, o que ocorre? Ela começa a romper o seu duplo etérico e ela começa a ter percepções do mundo astral. Mas que tipo de conexão que ela vai fazer? Que tipo de reciprocidade irá existir? Ela está ali num estado extremamente ruim, desequilibrado e desarmônico, e ela vai começar a ter percepções desse mundo astral denso, né? Um exemplo disso, o delirium tremens. Quando a gente fala do delirium tremens, essa pessoa está tendo o quê? Ela está tendo aquela percepção do mundo astral, então você percebe que ela começa a ficar totalmente perturbada. A pessoa começa a ter visões, principalmente em relação aos drogados. Por quê? Porque ela está aniquilando o seu corpo etérico,
E o seu corpo físico começa a ficar aberto em relação a essas percepções do mundo astral. Então precisa existir muito cuidado quando a gente se fala disso. Precisa se ter muito cuidado quando a gente fala de poderes psíquicos, desenvolver isso de uma forma errada, se é o que você está buscando. E repito, não é necessário nenhum dom, não é necessário nenhum poder psíquico desperto para que a pessoa demonstre um alto grau de evolução. Você pega pessoas que têm um grau de evolução altíssimo e nem por isso são clarividentes, clareaudientes, são pessoas que são perceptivas em relação às suas realizações do mundo atual. Essas aberturas, essas consciências com esse mundo astral, com essa força psíquica, isso virá com o tempo, a própria humanidade verá com naturalidade as percepções desse plano, isso se dá com consciência. Então se a pessoa força esse desenvolvimento e ela não está preparada, ela vai acabar recebendo o impacto desses mundos e dessas dimensões mais densas. Um outro exemplo que eu considero uma loucura ao despertar de Kundalini, essa força divina que está ali como uma mola comprimida no nosso centro de força mais denso, que é o Muladhara, ou chakra raiz. Poxa, se a pessoa não está preparada e ela quer fazer a ascensão dessa energia para chegar aqui na mente dela, ela vai queimar todas essas realidades, ela pode ficar louca. Kundalini sobe, fazendo um desequilíbrio, um estrago tremendo em relação às consciências da pessoa. Então, se Kundalini sobe, quando você está forte, preparado, com seus centros de força superiores, aí sim. Então aí que é o valor que a gente sempre comenta aqui nos programas das escolas de iniciação, que vão devagarzinho passando para vocês, né, o verdadeiro sentido, o verdadeiro trabalho. Né, numa iniciação verdadeira, você trabalha o conhecimento que vai te ligar à mente universal desses seres fantásticos, desses adeptos, dessas verdadeiras hierarquias, dessas linhas evolutivas que a todo momento procuram se projetar nos seres que estão preparados. Isso está aberto para todo humano. Como também vai fazer com que você desenvolva o amor universal, o verdadeiro altruísmo, a verdadeira fraternidade. Então você trabalha a sua mente e sua emoção se projetando a realidades maravilhosas que estão nesses subplanos sutis, que hoje, de uma forma direta, nós chamamos do quê? De espírito, né? Ou daquela pessoa que é evoluída, espiritualizada. Então tudo hoje em dia, queridos ouvintes, é cultura, é conhecimento. Não procure milagres de uma forma fácil, milagres comprados. Isso são coisas que só vão trazer para você o quê? Vão trazer um resultado passageiro. E assim como uma semente que cai numa terra que não está preparada, não irá frutificar como uma árvore maravilhosa, dando flores, frutos. Então precisa existir o desenvolvimento do caráter, com os estudos, né? Precisa existir esse esforço, precisa existir esse esmero. Quando a pessoa ela procura resultados fáceis, aí acontecem todos esses desequilíbrios, essas conexões com esses planos que são densos, que estão ligados. Daí que você pega, os mestres falavam, como o próprio Jesus falava, na casa do meu pai existem muitas moradas. São esses subplanos correspondentes ao que você pensa, ao que você sente e principalmente ao que você realiza aqui na face da Terra. Então é isso, queridos ouvintes. Agora eu queria dar umas dicas para vocês nesse último minuto. Se existe alguém, foi um pedido de uma querida irmã, de São José do Rio Preto, que está me ouvindo, São José do Rio Preto, presta atenção, na Rua General Glicério, número 4731, no dia 18 de agosto agora, numa segunda-feira às 20 horas, vai começar a abertura da Sociedade Brasileira de Eubiose, para quem quiser entrar. Então, repito, você de São José do Rio Preto, na Rua General Glicério, 4731, compareça dia 18, uma segunda-feira às 20 horas. E você que está me ouvindo, onde você estiver no planeta, daí que o pessoal me escreve de vários lugares, me manda um e-mail, caminhos2005@terra.com.br, informe a sua localidade e eu indico o departamento de eubiose mais próximo de você. Você pode estar no Tibete agora me ouvindo, com um tablet ali ou com o seu celular, com o seu smartphone.
Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. Você pode fazer por correspondência. Queridos ouvintes, agradeço de mente e coração a sua sintonia conosco aqui na Rádio Mundial 95.7 FM. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo sábado.